noite a todos. Nós vamos dar continuidade ao nosso curso. Hoje nós temos a nossa nona aula e eu vou falar com vocês do capítulo Ante o Serviço. Principalmente, esse capítulo é importante porque nós vamos falar dos enfermos, daqueles que frequentam a reunião e que são colocados pelos espíritos para a comunicação. Então, Paulo está descrevendo aqueles que vieram para serem atendidos. Pode deixar. Eu já foi, obrigada. São dois enfermos que vieram por último e que foram colocados em uma região especial da sessão. Então nós ficamos sabendo que aqueles que vão se comunicar, aliás, eu já havia falado anteriormente, eles ocupam uma determinada área que é reservada aos espíritos comunicantes, principalmente os doentes, os enfermos, aqueles que vão receber o tratamento espiritual. Então, são dois enfermos a serem beneficiados. Os espíritos franquearam a abertura para eles, o acesso, e há uma legião de sofredores. Então nós temos que meditar um pouco sobre isso, porque nós sofremos, como espíritas, uma pressão muito grande dos teosofistas e de outros espiritualistas, criticando a doutrina ou o espiritismo por oferecer oportunidade aos espíritos de comunicarem-se, principalmente aqueles mais necessitados. Então, nós praticamente somos os únicos que franqueamos a comunicação com a espiritualidade, principalmente os sofredores, a fim de que eles recebam a orientação devida e possam sair da situação em que eles estão. Aqui chama-nos a atenção para o fato de que, quando eles introduziram dois enfermos que precisavam de ajuda, afora aqueles que já estavam lá, o Aulos dá notícia de uma legião de espíritos que estava ali e obviamente, espíritos necessitados. Então, isso nos faz pensar que nós somos insuficientes para a enorme necessidade do mundo espiritual. Porque um centro espírita não dará conta de uma legião de sofredores. Nós sabemos que normalmente nas nossas tarefas de intercâmbio nós temos uma dúzia de comunicantes, se tanto, ou até poderíamos ter uns 20 comunicantes, mas ele está falando de uma legião. Então nós somos insuficientes e ainda recebemos reprimenda por oferecer esse pouco em relação aos mais necessitados. Então fica aí essa observação. Esses espíritos, eles adentram a reunião com atitudes bulhentas, quer dizer, fazendo barulho, com palavras menos edificantes, desconexas. Eles entram completamente perturbados e são, então, admitidos na reunião para que, no devido tempo e dando
possibilidade de termos isso, eles possam realmente se comunicar. Então nós estamos vendo que as nossas reuniões são poucas e insuficientes para a legião de espíritos necessitados, mas eles são perturbados, né? E por isso mesmo eles têm palavras desconexas, a construção da frase em geral é uma construção desconexa e eles têm uma atitude menos edificante em relação aos outros que ali estão. A partir do momento em que eles entram em contato com os médiuns e a reunião em si, eles emudecem. Por quê? Porque eles sentem que há algo diferente ali e que não é do mesmo naipe, da mesma vibração que eles estão trazendo. Por isso, o ambiente da sala, onde se dá o desenvolvimento da mediunidade ou a desobsessão, temos que partir para um ambiente de paz, de vibração superior. Quem são esses espíritos que vão se comunicar? São parentes, amigos ou desafetos daqueles que frequentam a reunião mediúnica. Bem, muitos que adentram a casa espírita, eles são despejados da casa mental que eles costumam habitar. Quer dizer, quando o médium ou os parentes, amigos que estão na reunião, eles iniciam essa mesma reunião, eles como que se desligam mentalmente daqueles que eles ou estão vampirizando ou estão em constante parceria na produção de pensamentos. E isso como que os desaloja de uma posição fixa para atingirem uma posição de desequilíbrio. E vocês já podem imaginar como é que eles se sentem com essa situação. Então, eles experimentam reviravoltas mentais muito fortes, porque não podem fazer mais o que sempre faziam, pelo menos momentaneamente, devido ao clima, ao habitat natural da reunião. Alguns desses espíritos que adentram a casa e que são desalojados, eles não ficam na reunião. Eles saem, muitos em desabalada carreira. Por quê? Porque eles não aceitam serem desalojados. E eles tramam novas perseguições. Então, vão se reunir, muitas vezes aos compassos, para saber como devem agir a fim de estruturarem novas perseguições. Então esse é o clima que nós temos numa sessão de desenvolvimento mediúnico ou de desobsessão. Especialmente aqui, nós estamos tratando dos espíritos atrasados ou inferiores que vão receber assistência. Outros espíritos, então, ficam, ao serem desalojados, eles ficam muito ansiosos, porque eles não têm perspectivas do que farão. Bem, as palavras desempenham um significativo papel em qualquer estudo que nós possamos fazer
das reuniões mediúnicas, quer sejam elas do desenvolvimento comum da mediunidade ou da própria desobsessão. Para que os espíritos necessitados, inferiores, obtenham êxito, eles têm que chegar ao ambiente e encontrá-lo equilibrado, a fim de que eles emudeçam, ou pelo menos não tenham tanta facilidade para agir, a fim de que eles possam receber o impacto da reunião para a modificação. Então, sermões e conferências de sacerdotes e doutrinadores, eles têm uma influência, sim, sobre esses casos, porque eles fazem uma pergunta ao alvo. Então, seria só dentro da casa espírita que esses espíritos mais atrasados receberiam ajuda? E ele diz que não, que os sermões e principalmente, né, as conferências de sacerdotes das diversas reuniões, esses nossos irmãos, através da palavra, eles influenciam também na modificação dos obsessores. Mas há um fato que a gente deve levar em consideração. Assim como na casa espírita, eles observam a conduta do doutrinador ou do esclarecedor, também em qualquer outra religião, quando ouvem sermões ou conferências, esses espíritos estarão muito mais propensos à modificação se sentirem que essas palavras têm poder de penetração maior a partir do exemplo. Então, há uma colocação de Aulus muito importante nesse capítulo a respeito da necessidade que as pessoas têm de frequentarem determinado culto religioso, seja ele qual for. Então, a mente continua encarcerada nos interesses que a pessoa cultiva. Então, o fato de essas almas frequentarem uma reunião de desenvolvimento ou irem a determinado culto onde vão receber informações do mundo espiritual, não significa que de uma hora para outra os espíritos inferiores vão se convencer do que eles devem fazer, deixar as antigas amarras e partir para uma posição mais consentânea com as lições cristãs. Então, o Aulus ressalta que a mente sempre continua encarcerada aos interesses do espírito, esteja ele onde estiver, no mundo material ou no mundo espiritual. Aqui eu já enfatizei o valor que ele dá ao culto religioso. Muitas vezes as pessoas frequentam determinada religião e nós, muitas vezes, fazemos o seguinte reparo: frequenta tanto as reuniões de determinada reunião e, no entanto, as suas atitudes não são atitudes verdadeiramente cristãs ou de alguém que segue aqueles ensinamentos. Mas o Aulus diz que a gente não deve ver assim. Qualquer culto religioso que a pessoa frequente acaba na esteira do tempo e do espaço produzindo alguma modificação na pessoa. Então, é sempre bom frequentarmos um culto religioso, seja ele qual for, porque ele nos dará, cedo ou tarde,
uma possibilidade de equilíbrio maior em nossa vida. Então, e aqui ele fala em algo que é muito interessante, que os expositores da boa palavra desligam tomadas mentais, né? Então, quando o expositor está falando e ele atinge principalmente a necessidade de quem está ouvindo, ele faz com que o encarnado, por exemplo, raciocine naqueles termos de libertação e provoca desligamentos de associações que às vezes vêm de muito tempo entre o encarnado e o desencarnado. E é interessante porque nesse capítulo ele fala sobre o sono provocado. Muitas vezes a pessoa dorme na reunião e não sabe bem explicar, um sono como que letárgico às vezes, e a pessoa não sabe como explicar, porque não estava com sono e acabou dormindo durante toda a preleção. Então, o Aulus explica que também isso é uma atuação dos espíritos necessitados, a fim de que a pessoa não se desligue deles. Então é preciso lutar contra essa situação do sono provocado pelas entidades inferiores e que muitas vezes vão impedir que essas ligações espúrias mais negativas continuem se dando, porque não houve a possibilidade do desligamento das tomadas. Bem, vejam bem, é muito interessante nesse capítulo chamarmos a atenção, como já o fizemos anteriormente, sobre a grande quantidade de espíritos necessitados que uma só reunião, né, condensa. Quer dizer, eles vêm como se fossem as mariposas em busca da luz e querem alguma coisa que eles não sabem muito bem o que é. E que Aulus classifica como sendo uma grande nuvem ovalada, cinza e escura. Por que o cinza escuro? Por quê? Qual a razão? Então, a aura, né, que representa a produção dos nossos pensamentos e que é uma ação contínua do perispírito, circulando constantemente essas vibrações na nossa psicosfera, a aura, se está cinza escuro, significa que esses pensamentos não são depurados, não são equilibrados, não são luminosos. Então nós podemos imaginar o que seja uma nuvem, né? Uma nuvem ovalada cinza escuro, que ele descreve e que está presente na reunião. Ele diz que a doença está presente nesses espíritos porque a enfermidade, ela é resultante do desequilíbrio moral. Esta é uma premissa do paradigma médico-espírita, porque nós temos certeza e fixamos esse princípio de que o espírito é prioritário e a sua falta de aperfeiçoamento, a sua inferioridade é que leva às doenças. E aqui Aulus está confirmando esta nuvem cinza escuro, essa nuvem assim, cinza escuro, ela está refletindo, né, o problema do espírito, dos espíritos que estão procurando a reunião, que são espíritos, né,
doentes. Por quê? Porque a produção dos seus pensamentos são doentios. O mais interessante, nós sabemos, é que a doença, ela sobrevive no perispírito após a desencarnação. Nós não conseguimos nos safar da inferioridade durante a vida terrena. As doenças surgem na matéria para a nossa renovação espiritual e a iluminação do perispírito. Mas nem sempre nós temos uma quantidade de vida suficiente para refazer, né, os desequilíbrios perispirituais. Isso fica bem claro na reunião com o Aulos, né? Quer dizer que ela sobrevive no perispírito. E quem sustenta a doença? É o pensamento, né? Então, pensamento e saúde estão definitivamente imbricados. Nós somos o produto dos nossos pensamentos, porque os pensamentos são cocriações espirituais. E essas cocriações nossas é que determinam a doença ou a saúde. Então, há uma frase muito bonita e que também deve servir de roteiro para o médico espírita, não apenas para o médico, mas para aqueles que se dedicam a cuidar da saúde humana. A renovação mental é renovação da vida. Tudo aquilo que nós fizermos no sentido de melhorar o nosso relacionamento humano, melhorarmos a qualidade dos nossos pensamentos, reverterá tudo o que fizermos em benefício da nossa saúde. Então, essa frase é muito importante para nós. A renovação mental é renovação da vida. E nós temos que ter isso em mente, uma vez que nos dedicamos às tarefas de intercâmbio. E a tarefa de intercâmbio, os diálogos terapêuticos, são muito importantes porque as obsessões, elas causam doenças. As parcerias simbióticas, negativas, a nossa tendência para o mal, para agirmos no mal e tudo mais, trazem consequências espirituais graves para nós, sobretudo no aspecto da saúde. E aqui uma constatação do Aulos, né? Quão raros na Terra se capacitam de que trazemos conosco os sinais dos nossos pensamentos. Então, quando nós desencarnamos, o nosso perispírito traz a história das nossas doenças. E as nossas doenças foram geradas e são geradas a partir dos pensamentos que cultivamos. Não sei se vocês se lembram, mas quando Henrique de Luna fez o diagnóstico de André Luiz em nosso lar, ele foi capaz de descrever, somente olhando o perispírito dele, todos os problemas de saúde que ele teve, porque estavam mapeados e escritos, entre aspas, no seu perispírito. Então, com o tempo na Terra, nós vamos atingir esse estágio. O médico vai ter condições de olhar o perispírito e fazer os diagnósticos que são necessários para a compreensão da saúde e como é que ela se desenvolve
ou como a doença aparece e quais são os meios terapêuticos que nós devemos utilizar para melhorar determinadas afecções. Então, são muito raros na Terra os que se capacitam de que trazemos conosco os sinais dos nossos pensamentos. Então, os espíritos mais desenvolvidos, eles são capazes de realizar o diagnóstico com muita facilidade em relação às doenças que, porventura, nós tivemos no mundo dos encarnados e quais as que nós transportamos quando desencarnamos e que carregamos no nosso perispírito. Bem, ele fala uma outra frase de efeito, mas que deve também ser lembrada por nós. Na verdade, o túmulo é um banho revelador das imagens que escondemos no mundo. Então, se nós aqui na Terra mantemos os nossos pensamentos como incógnitas, pensamentos que não são conhecidos pelos encarnados, nossos irmãos, então, no mundo espiritual isso não existe, porque a partir do momento em que nós baixamos ao túmulo, todas as nossas mazelas são descobertas dentro do nosso próprio perispírito. E quando somos capazes de fazer o diagnóstico dos pensamentos e como eles atuam tanto na matéria quanto no perispírito, no momento em que estamos no mundo espiritual, já desalojados do vaso físico. Então, nesta mesma lição, Aulus fala que a consciência é um núcleo de forças em torno do qual gravitam os bens e os males gerados por ela mesma. Então, a consciência é o principal fator, né, do espírito, quer dizer, o elemento principal do espírito na condução da sua vida. E nós temos aqui que ela é um núcleo de forças em torno do qual gravitam os bens e os males gerados por ela mesma. Nós podemos sofrer nos purgatórios. Por quê? O que vai determinar o estágio ou a dimensão em que nós vamos ficar no mundo espiritual após a morte? Alguém poderia explicar para onde nós vamos? Deus fica falando, um vai para cá, outro vai para lá. Não. Como é que ele faz? Como é que ele faz? Nós mesmos não. Mas há um fator que não engana ninguém. Qual é? O peso específico do perispírito. O peso específico do perispírito. Então nós podemos ficar um balão que não consegue se desprender da Terra pelo próprio peso específico do perispírito. Então fica fácil para o mundo espiritual saber para onde nós vamos. E, infelizmente, para nós também fica fácil, mas depois da desencarnação. Não é? Então, o aspecto todo é sempre do peso específico do perispírito. Para onde nós vamos? Então, como vocês sabem, nós temos 1000 quilômetros desde o resto do chão até a estratosfera. 1000 quilômetros
E nesses 1000 quilômetros, como é que estão divididos as camadas? Junto da Terra, nós temos 50 quilômetros de quê? Umbral pesado, denso, 50 quilômetros. Depois, nós temos 950 quilômetros, né, de umbral médio, sendo que os últimos 50 quilômetros do umbral médio seria o umbral leve, né? Então, vejam bem, o que vai determinar para que região nós vamos? Nossa elevação moral ou não. E a elevação moral é que vai dar o peso específico do perispírito. Ninguém engana ninguém. Aqui na Terra podemos enganar. Em geral enganamos. Mas no mundo espiritual não. Mas existe abaixo da Terra também. Qual é essa região? Umbral já foi, querido. Você já falou do umbral. Qual que é abaixo da Terra? As trevas. Não tenho medo de falar, nós viemos de lá. As trevas são 5 camadas abaixo. Então, o que vai determinar se nós pegamos, quem pegar umbral acho que fica sorrindo até, né? Fica sorrindo, porque afinal de contas é tão pesado, né? As trevas são pesadas, são 5 camadas para baixo. E agora, como vai haver a transformação do planeta, as trombetas do Senhor já soaram lá embaixo, dizendo: vocês não vão ficar. E é por isso que o mundo está como está. Estão até colocando. Não, eles não vão ficar na Terra. Aqueles que estão 5 elevadores para baixo, 5 andares, né? Então há um desespero geral para a continuidade deles aqui na Terra, e por isso que nosso mundo virou de cabeça para baixo, né? Porque a tentativa é de manter a Terra sob domínio e numa situação bastante negativa. Mas agora não há mais possibilidade. Estamos nos últimos segundos do segundo tempo. Não há mais possibilidade. Então, vejam bem, o que vai determinar o lugar para onde nós vamos é o peso específico do perispírito. Se quisermos saber o que leva a gente para debaixo da terra e não dá para subir, leia a Libertação. E aí vocês vão ver as histórias daqueles que habitam essas áreas, né? São histórias absolutamente terríveis, né? Em que o espírito não consegue subir à superfície e a gente fica sabendo por quê. Então, vejam bem, nós podemos estar nos purgatórios, e eles consideram os purgatórios umbral, né? Trevas são trevas, umbral, né? E aparece então um espírito que Aulos incentiva André Luiz e o Hilário Silva para auscultarem esse nosso irmão e saberem a sua história. Hilário, mais do que depressa, começou uma pequena entrevista com esse espírito. E ele, a uma dada altura, diz: qual é o seu nome? Vejam, são espíritos que vão se comunicar, que estão aguardando a sua vez, né? Provavelmente
um doutrinador menos avisado, quando ele se comunica, iria fazer a mesma coisa. Qual é o teu nome? Não pergunta, porque a resposta pode ser essa: eu não tenho nome. Então, nesse caso, o Aulus diz assim: olha, pode ter sido uma doença que ele teve na parte física. Nós podemos ter algo assim. Mas também nós podemos ter uma ordem pós-hipnótica, que determina que a pessoa não é ninguém. Então, é uma obsessão bastante intensa que é exercida hipnoticamente. Então, pode-se ser uma doença natural que o espírito tenha tido na matéria e que ainda transfixe o túmulo e ele observe em si mesmo essa doença que continua. No entanto, diz Aulus, pode ser uma ordem pós-hipnótica. Então, algum perseguidor que não aparece de pronto, mas que dá ordens para ele e ele se sente bastante suscetível dessa influência, o que significa complexo de culpa. Né? Imantado às sensações físicas e à vida cerebral, é cópia das linhas sensoriais que deixou. Então, tudo aquilo que nós cultivamos na Terra aparece no mundo espiritual. Isso nos faz lembrar aquilo que Jesus disse: o que ligardes na terra será ligado nos céus, e o que desligardes na terra será desligado no mundo espiritual. Porque a quantidade de doentes no mundo espiritual é muito grande. O que também nos leva a pensar que a medicina na Terra é um arremedo de medicina. Não é a medicina que é praticada no mundo espiritual. Por quê? Porque são tantos os espíritos que continuam doentes depois de ficarem anos e anos nos hospitais terrestres, que a gente fica se perguntando que tipo de medicina nós estamos fazendo. É algo para pensar. Quando, no livro Os Mensageiros, André Luiz começou a dar passes, ele impôs as mãos sobre uma senhora que tinha falecido com tracoma e estava completamente cega no mundo espiritual. Quando André Luiz deu o passe, ela começou a ver. Então, ele ficou muito entusiasmado. E o Aniceto então falou para ele: André, menos. Porque tudo vem da usina. Estamos aqui para servir a usina. Depois ele foi dar o passe em um rapaz que tinha tido um câncer de face e estava completamente deformado no mundo espiritual. E aí ele não conseguiu nada. Então Aniceto aproveita para dizer para ele: veja bem, a questão da cura ou da melhoria não nos pertence. É uma questão do Espírito e de Deus, das leis divinas. E isso também nos reforçou a ideia de que o nosso tratamento de câncer aqui ainda é medieval. E embora a gente passe por verdadeiras catástrofes do ponto de vista da irradiação, da quimioterapia, perdemos tudo, cabelo, passamos mal, quase desencarnamos, e chegamos no mundo espiritual, tudo continua na mesma.
Então está faltando alguma coisa aí, né, que é justamente o paradigma pelo qual nós estamos lutando, que é também o emprego do fluido vital em favor dos doentes, que isso não é realizado pela medicina do corpo. Então, ele diz que nós ainda continuamos imantados às sensações físicas, né, e à vida cerebral que nós tínhamos da matéria. E ele faz uma observação muito oportuna. A morte é a continuação da vida. Quem pensa, né, que vai encontrar do outro lado da vida, né, os anjos tocando flauta e harpa, e nós numa sem vergonhice muito grande, sem fazer nada, né, como espíritos vagabundos. Enfim, isso não existe na espiritualidade, mas infelizmente é o que é divulgado desde milênios. E a criatura humana pensa que ao desencarnar ela vai encontrar todo tipo de facilidade. Lê do engano. Bem, nós, diz Alves, na sessão, devemos tratar de um alienado comum, uma pessoa dementada, um irmão que está em tratamento psiquiátrico. Ninguém pense que nas reuniões nós vamos ter seres certinhos, equilibrados. O que nós vamos tratar são irmãos necessitados, irmãos que precisam de tratamento psiquiátrico. Então, para o doutrinador, qualquer comunicante é uma incógnita. Ele não sabe de onde ele veio, o que ele fez na Terra, quais são os desdobramentos no mundo espiritual. Aí apareceu na mesma sessão um homem esguio, triste, com o braço direito paralítico e ressecado. Não tinha função. Bem, ele cometeu determinado delito na Terra, segundo Alves, e ele, de volta para casa, quando ele sofreu a reprimenda do pai, ele esbofeteou a face paterna. Depois que ele esbofeteou, o pai disse: infame, o teu braço cruel será transformado em galho seco, maldito seja. Foi, segundo Aulus, uma forte ordem hipnótica para esse nosso irmão. E ele começou a beber para esquecer, porque estava sempre ouvindo o pai a dizer isso. O resultado é que ele teve um desastre e perdeu o braço quando encarnar. E aquela ordem vingativa do pai subjugava a sua mente por causa do remorso. Então, como foi que ele entrou na recepção dessa ordem negativa hipnótica? Pelo fato de ter a culpa por ter esbofeteado o pai. Então, ele teve um desastre aqui na matéria, perdeu um braço, e o mais importante, ele está no mundo espiritual, sem esse braço, e ele o tem, aliás, como se fosse um apêndice, porque está ressecado, sem nenhuma atividade. Tudo isso desse capítulo é importante para os doutrinadores, porque muitas vezes aquele que doutrina pensa que vai encontrar um caso muito simples, mas não é tão simples como pensa. Em geral são espíritos muito sofredores e alienados mentais, que de certa forma estão na fronteira, são fronteiriços,
se não estão definitivamente como doente psiquiátrico, estão a um passo de. Então, é muito importante ler a coleção, grifar, estudar e saber que diante de um comunicante, o elucidador, doutrinador, está diante de uma incógnita, que ele não sabe bem como aconteceu em vida, qual é a trajetória desse espírito e como ele deve agir da melhor forma para auxiliá-lo, sempre levando o pensamento às hostes celestiais. Então, era isso que eu queria trazer desse capítulo de Nos Domínios da Mediunidade, ante o serviço. Porque no capítulo anterior, não sei se vocês se lembram, nós estudamos a equipagem mediúnica. Então, nós vimos quais são os médiuns que vão trabalhar com o Aulus, com o Raul Silva, nesse tipo de intercâmbio. Vimos a Dona Eugênia. Ela é médium consciente ou inconsciente? A Dona Eugênia. Alguém se lembra? Ela é enfermeira ou mãezinha? Dona Eugênia é médium consciente. E a Dona Celina é médium o quê? É da equipe. Que médium que ela é? Médium inconsciente ou sonambúlica? Não sabe nada, não é capaz de dizer nada do que se passa com ela. E o Antônio de Castro é o quê? O que é o Antônio de Castro? Ele deixa-se e torna-se difícil para o método espiritual trazê-lo de volta. Ainda não está preparado para grandes tarefas. Então, você falou bem. Quer dizer, o Antônio de Castro está em pleno desenvolvimento, mas é um rapaz bom, né? E está com toda a boa vontade de auxiliar os nossos benfeitores. E ele tem a possibilidade de desdobrar-se ou fazer a experiência fora do corpo. E com isso ele vai buscar o espírito para se comunicar. Mas o Aulus se queixa é que ele se entrega e não tem muita responsabilidade com o corpo. Então, há necessidade de desenvolvimento nessa parte para ele ficar mais seguro quanto à própria mediunidade, né? Então, nós vimos a equipagem mediúnica com a qual eles vão trabalhar. Veremos depois quais são as comunicações que cada um pode dar, né? E vimos hoje o ambiente geral da sala, né? Qual é o serviço que eles vão realizar e que tipo de espíritos vão se comunicar. Isso é um alerta principalmente para quem dirige a reunião. Saber que cada comunicação é uma incógnita. Não sabe direito do que se trata. E muitas vezes é um assunto complicado, que precisa de muita intuição e vontade de auxiliar. Alguma pergunta sobre o assunto?